Se você já olhou para os juros no Brasil morando fora, provavelmente pensou que todo mundo pensa. Como isso é possível? Essas taxas são muito altas. Por quê? Enquanto fora do Brasil a referência costumam ser os treasuries americanos, que vão render ali entre 4 a 5% ao ano em dólar, o Brasil frequentemente aparece com taxas bem mais altas em reais. E aí nasce a dúvida que trava muita gente. Isso é retorno de verdade ou é só ilusão em reais? Então hoje eu vou te responder do jeito certo, do jeito que um brasileiro não residente precisa pensar, em dólares. Eu vou te dar um exemplo, um caminho bem simples. Como transformar retorno em reais em retorno em dólar? Quais são as condições que fazem a renda fixa brasileira ganhar mesmo em dólar? E como comparar Brasil contra a renda fixa americana de forma objetiva, né? Sem torcida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, direto ao ponto, sem hype, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações. E já aproveita e comenta aqui embaixo. Onde que você mora? Qual que é a sua moeda base? São dólares? São euros? Ou é outra moeda? Porque daí eu uso isso de exemplo nos nossos próximos vídeos. Vamos direto ao ponto. A maior armadilha de quem mora fora é comparar coisas que não são comparáveis. A mesma pessoa compara o juro do Brasil em reais contra juros dos Estados Unidos em dólares. Aí não dá, né? Isso não é uma comparação de maçã com maçã. Então, se o seu patrimônio, se as suas contas, a sua vida, seus objetivos, eles estão em moeda forte, o retorno que te importa é o teu retorno em moeda forte. Então aqui vai a regra mãe. Retorno em dólares é igual ao retorno em reais, mais a variação do câmbio, combinados do jeito certo. Português claro. Se você ganhar bem em reais e o real fica estável ou valoriza, o seu resultado em dólares vai ser excelente. Agora, se você ganha bem, né, tem um retorno bom em reais, mas o real se desvaloriza muito nesse período, o seu retorno vai diminuir. Por isso, não tem como ter uma conversa séria sobre renda fixa brasileira para quem mora fora sem a gente fazer a tradução para dólares. E a matemática, ela é simples. A forma mais correta de pensar, eu coloquei a fórmula aqui na tela. Ó, o seu retorno em dólares, você vai fazer 1 mais o seu retorno em reais dividido por 1 mais a variação do dólar contra o real. Onde a variação do dólar contra o real é o quanto o dólar ficou mais forte contra o real no período. Eu sei que isso parece técnico, mas segura aqui comigo. O que você precisa guardar é a intuição. O Brasil te dá carrego, ou seja, taxas altas, juros altos trabalhando ao seu favor. O câmbio traz volatilidade, ruído e risco no curto prazo. A pergunta real é, o carrego do Brasil, ele é forte o suficiente para vencer esse ruído do câmbio e ainda assim me entregar prêmio, me entregar um retorno adicional em dólares? E é aqui que o Brasil costuma surpreender positivamente quem faz a conta do jeito certo. Agora, por que o Brasil tem essa característica? Porque, historicamente, o Brasil opera com juros reais elevados, ou seja, juros muito acima da inflação. E isso importa muito para quem investe, porque os juros reais são o motor do retorno de longo prazo. Eu não vou te prometer que vai funcionar em todos os períodos, porque o câmbio ele existe. Mas eu posso te afirmar uma coisa bem objetiva. O Brasil começa essa corrida com uma grande vantagem de taxa. Essa vantagem não é marketing, ela é a razão pelo qual o mundo presta atenção no Brasil. Então, em vez de você perguntar, o Brasil é arriscado? Que é até uma pergunta meio óbvia, né? A pergunta útil para você é, qual que é o prêmio de juros do Brasil contra os Estados Unidos? E quanta desvalorização do real seria necessária para apagar todo esse prêmio? Isso muda a tua cabeça, porque você sai do debate emocional e você entra num debate numérico. E aqui vai um exercício prático.
Eu recomendo ele para todo mundo que é não residente. Uma perguntinha simples. Quanto o real pode se desvalorizar num horizonte, por exemplo, de 12 meses, para ainda assim eu empatar ou até ganhar do meu benchmark, né, da comparação que eu estou fazendo de investimento em dólares? Se você quiser, eu faço um vídeo construindo uma tabelinha de break-even do câmbio para 1 ano, 3 anos, 5 anos. Comenta aqui embaixo, break-even. Beleza. Agora vamos comparar Brasil e renda fixa americana do jeito que interessa. Pensa assim, a renda fixa americana, em dólares, é o seu baseline. Ela é previsível, tem baixa volatilidade e a moeda base que você conhece, que é o dólar. A renda fixa brasileira ela tem outra proposta, né? Um carrego muito maior, né? Taxas muito maiores, só que numa moeda diferente, em reais. E o potencial de um retorno maior em dólares em várias situações diferentes, mas no meio do caminho, variando. Então, quando o Brasil tende a ganhar em dólares, quando pelo menos uma dessas condições acontece. Ó, condição 1, real estável no período. Se o câmbio não atrapalha, o prêmio de juros aparece com força. Um ótimo exemplo é se a gente pegar a janela dos últimos 5 anos, de 2021 a 2025. A variação do câmbio foi muito próxima de zero. O retorno foi excelente. Agora vamos olhar a condição 2. Uma condição meio rara, mas às vezes acontece. O real se valoriza. Aí, meu amigo, você vai ter o carry de juros mais o vento a favor do câmbio. Em 2025 isso aconteceu. O real se valorizou mais de 10%. Então, o retorno total de quem comprou um título do Tesouro em 2025 foi de mais de 40%. E uma condição 3. O real se desvaloriza. Essa aqui costuma ser a mais comum. Mas o real se desvaloriza não o suficiente para anular o prêmio de juros. Essa é a parte que muita gente não entende. Muita gente acha que qualquer desvalorização mata o retorno em dólar. Nem sempre. Depende do quanto você teve de desvalorização e em qual período. Eu trouxe um exemplo bem expressivo. Se a gente pega uma janela dos últimos 10 anos, de 2016 a 2025, chuta quanto que o real se desvalorizou contra o dólar? 60%. E mesmo assim a renda fixa brasileira teve um retorno expressivamente maior que o da renda fixa americana. Mais do que o dobro. Então, a forma profissional de analisar Brasil é: você começa pelo prêmio de taxa e estressa os cenários de câmbio. Sem torcida, só cenários. E isso é o que geralmente leva o investidor bem informado a uma conclusão prática. O Brasil pode ser extremamente competitivo em retorno final. Mas você precisa dimensionar e acompanhar do jeito certo. Agora, vamos falar de uma objeção clássica. Ah, mas o real é muito volátil. Sim, isso não é um defeito escondido. Isso é parte do preço que o mercado cobra. E é justamente por isso que o Brasil paga um prêmio de taxa tão alto. O Brasil não compete com os Estados Unidos em estabilidade. Ele compete em retorno. O erro não é reconhecer a volatilidade. O erro é investir um tamanho que te força a vender tua posição no pior momento. Ou então investir com um horizonte curto demais. Ou até acompanhar o investimento só em reais. E aí entrar numa montanha russa emocional por causa da volatilidade da moeda. Então, voltando ao título do nosso vídeo, a rentabilidade em dólares no Brasil é bom ou só parece bom? É bom. O Brasil é bom de verdade. E quando você faz a análise correta em dólares, porque ele vai frequentemente te oferecer o prêmio de taxa, né, bem relevante as taxas, um potencial de retorno em moeda forte, mostrei vários períodos aqui para você para justificar isso, e a gente tem um mercado de renda fixa que pode ser muito mais interessante do que o investidor global imagina. Mas você só colhe isso se você parar de pensar como um turista de taxa em reais. E você começar a pensar como um investidor internacional mesmo, né? Convertendo para dólares, comparando com o retorno das treasuries, né, que são a referência da renda fixa internacional, e montando posições no tamanho certo, onde você suporte essa volatilidade sem perder o sono.
Agora, antes de você ir embora, deixa o like para ajudar o nosso canal a chegar em mais brasileiros que estão morando fora. Se inscreve, ativa as notificações e comenta aqui para mim qual que é a tua moeda base e o seu horizonte de investimentos. 1 ano, 3 anos, 5 anos ou mais, que eu vou usar exatamente isso para construir os exemplos nos nossos próximos vídeos. Vamos explorar os juros brasileiros juntos!